sou o pastor Wagner Fernandes. Mais uma vez, nós estamos com o programa Teia Missionária, com mensagens da Palavra de Deus para a sua vida, para a sua família e também, em alguns momentos, testemunhos, experiências da obra missionária para falar um pouco mais do reino. Hoje a mensagem ela vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco mais direcionada. Eu gostaria de falar com você, homem de Deus e homens de maneira geral. Mas essa mensagem ela atende as mulheres? Claro que atende. Ela é bênção, vai edificar a mulher também, as irmãs que estão aqui ouvindo, as pessoas, mulheres evangélicas ou não, homens evangélicos ou não. Mas essa mensagem é bastante específica para nós homens. E ela não é apenas uma mensagem bíblica, não é apenas a palavra do Senhor para você, mas também um alerta para a sociedade evangélica e não evangélica. Quero falar sobre alguns perigos, quero falar sobre alguns mal-entendidos e que a Bíblia nos esclarece nesse momento sobre o papel do homem, sobre a importância que o homem tem e o descaso que o mesmo acaba fazendo, o descaso que o mesmo acaba fazendo. Eu gostaria que você primeiro abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Primeiro leremos esses versículos do capítulo 3 do livro de Gênesis. Primeiramente os primeiros versículos, mas depois voltaremos em outros versículos. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Por enquanto, até aqui, depois leremos outros textos para falar sobre esse tema. Eu quero começar falando sobre o que Deus fez, uma coisa muito importante que Deus fez na criação. Por que Deus deixou aquela árvore ali? Muitas pessoas, muitos teólogos questionam o motivo da árvore do conhecimento do bem e do mal ali, o que ela estaria fazendo ali, se ela foi capaz de causar esse mal que temos hoje. Ora, se há pecado no mundo, tristeza, ódio, perdas, dores, é porque o homem pecou. Mas muitos se questionam, acham que Deus colocou aquela árvore ali para brincar com o homem, mas não foi esse o propósito. Aquela árvore do conhecimento, o fruto foi colocado ali para que o homem fosse livre. Deus deu ao homem a condição de escolher. Muito pelo contrário do que muita gente pensa. Deus colocou a árvore ali para que o homem tivesse a opção, para que o homem pudesse ter a liberdade de obedecer ou desobedecer. Porque Deus não queria brincar com o homem, não queria o homem para que ele fizesse só a sua vontade. Ele queria o homem
o seguisse por amor, o seguisse por convicção, seguisse a sua palavra, a sua voz, por realmente por acreditar que estava ali. Então o homem, ele não é um ser que foi feito para ser um joguete. Deus não criou o homem para isso, para ser manipulado. Deus não fez o homem para isso, tanto que a árvore estava lá. Esse foi o motivo da árvore. Mas qual foi a ordem que Deus deixou? De todo fruto comereis. E não eram poucos. O jardim, o paraíso, estava cheio de coisas à disposição do homem. O homem foi e desobedeceu. Mas o que eu gostaria de refletir nessa manhã em relação a essa história? O que o homem disse para Deus, o que você acabou de ler no texto, o que o homem disse para Deus, né? A resposta que o homem deu a Deus. A mulher que tu me deste por esposa, me deu e eu comi. Essa atitude covarde, ela mostra muita coisa para nós. Muita coisa para nós, homens. Por isso que eu gostaria de refletir com vocês, especialmente homens, sobre essa palavra. Quando Deus deu essa ordem, abra sua Bíblia, volta um pouquinho no capítulo 2, por favor, e leiamos os versículos 16 e 17 de Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que você vê aqui? Que o texto deixa claro que a ordem foi dada ao homem, e o homem ignorou essa ordem, e ainda jogou a responsabilidade na mulher. E ainda por cima tentou insultar a Deus, a mulher que tu me deste por esposa. Ainda foi covarde a ponto de dizer isso. Então, o que essa palavra ela quer dizer para nós homens? Que nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Temos que assumir os papéis que foram transferidos a nós. Há coisas que Deus deixou na mão da mulher que são intransferíveis. São responsabilidades que Deus deu a elas. Responsabilidades que Deus deu ao homem, que nós não podemos transferir. Então, isso não se trata de machismo nem feminismo. São apenas coisas que Deus trouxe para nós. Missões, atributos, coisas, responsabilidades do homem e da mulher. Então, a Bíblia ela se preocupa em mostrar isso. O homem fugindo do seu papel, da sua responsabilidade. O homem que sabe do que ele foi feito para fazer. Hoje a sociedade ela tem descartado o papel do homem e não faz ideia do quanto isso tem sido devastador. Quando você vê hoje tantas crianças que não têm uma conduta adequada, você pode observar que muitas vezes é a ausência da figura do homem naquela vida. Não necessariamente da figura paterna, porque muitas crianças perderam seus pais, então isso não há culpa nem nada, mas as crianças que não têm um referencial masculino. Ele é de suma importância, já foi comprovado pela ciência, que o papel do homem é extremamente importante no desenvolvimento emocional de uma criança. Então, nós homens estamos fugindo do nosso papel. Hoje, no Congresso Nacional, está em pauta algumas votações que dizem respeito à sociedade, que nós, enquanto evangélicos, enquanto comunidade cristã, devemos pensar no porquê delas. Por exemplo, uma lei que se encontra no Congresso Nacional para permitir o aborto até 120 dias de gestação. Ainda não foi aprovado, ainda está em discussão, ainda vai para votação, isso ainda está parado, ainda não é garantido, mas vamos pensar no porquê disso estar acontecendo. Por que as mulheres querem, algumas estão reivindicando o direito de abortar de forma autônoma, sem consultar o pai da criança. Eu quero dizer para vocês que o problema mais grave não é o aborto necessariamente. O problema mais severo é a ausência de homens para assumir os filhos, para assumir suas responsabilidades. É por isso que muitos segmentos da sociedade estão reivindicando essas coisas que nós, enquanto evangélicos, enquanto servos do Senhor, não podemos aprovar.
o direito à vida, o direito de nascer. Então, porque a figura masculina está se ausentando do mundo, está se ausentando, está saindo, está sendo excluída e está se excluindo também. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, por gentileza. Vamos falar algumas características do homem em 1 Timóteo 3, 8 e 9. Novo Testamento, 1 Timóteo 3, 8 e 9. Essa mensagem eu quero que você, homem, reflita muito. 8 e 9. Diz assim: da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé, numa consciência pura. Hoje em dia, na comunidade evangélica propriamente dita, nós falamos muito sobre as irmãs de oração, que são muito importantes para nós. As irmãs, os movimentos das irmãs que estão de joelhos pelos teus filhos, que estão sempre em oração pela igreja. Mas as igrejas estão carentes de homens. As irmãs são muito valiosas para nós, mas estamos com menos de 30% de homens nas membresias de nossas igrejas e vemos isso como algo totalmente normal. E os homens que lá estão não trabalham nas igrejas como as mulheres. Isso já vem de muito tempo. Porque não há homens para assumir as responsabilidades, apenas deixam as esposas trabalharem ou apenas levam as esposas para as igrejas. Então isso é ruim para nós, isso é ruim para a sociedade. Hoje muitos discutem se é correto ou se não é correto a ordenação de pastoras. Esse não é o propósito do nosso programa, discutir essa questão, se é bom, se é válido, se não é. O que isso indica não uma polêmica na igreja evangélica, mas um sinal, porque não há homens para trabalhar nas igrejas. Então, podemos ver também que isso é um sinal, que o homem não quer trabalhar nas igrejas, as irmãs já estão trabalhando há muito tempo. Nas igrejas são elas que homenageiam as próprias mulheres, porque não há homens para homenageá-las nas atividades festivas. E onde nós estamos? Dentro das igrejas, dentro das famílias. Quem em casa sempre conduz os cultos nos lares é sempre a mulher, é sempre a mãe. Não precisa ser necessariamente assim o tempo inteiro. O homem também pode fazer o seu papel, pode cumprir o seu papel de sacerdote da sua casa, da sua família. O homem também é de oração. Podemos também ter homens de joelho adorando ao Senhor, mas não há esse movimento, porque o homem ele quer sair do seu papel, tanto na sociedade quanto diante do Senhor. Outro versículo que eu gostaria que você lesse, Eclesiastes 5,12, do papel espiritual do homem. Eclesiastes, Antigo Testamento, Eclesiastes 5,12. Diz assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Sobre esse papel do homem, né? O homem ele é trabalhador. A Bíblia deixa isso muito claro. Né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso ele não disse para a mulher, ele disse para nós. Né? Essa ordenança, essa responsabilidade, esse papel foi para nós homens. A mulher, ela tem as suas responsabilidades, mas nós não podemos fugir das nossas. Então talvez o homem, você homem, não pode fugir da sua responsabilidade. Por quê? A sociedade está sofrendo. As pessoas com maiores índices, já está comprovado pela psicologia, os maiores índices, uso de drogas, problemas emocionais, violência, pobreza, esses indícios são alertas da ausência da figura masculina, da presença masculina nas vidas de algumas dessas pessoas. Né? Prostituição, o crime, envolvimento no crime, não houve uma participação ativa do homem nessas pessoas. Então eu quero dizer para você, essa responsabilidade você não pode fugir, porque ela é espiritual. A responsabilidade do trabalho, a responsabilidade do sacerdócio espiritual, o peso nos ombros do homem, ele não é para ser ignorado. Então você, homem de Deus, e até mesmo você que não é evangélico, está sendo atingido por essa palavra, eu gostaria que você refletisse no seu papel.
Quando nós falamos em homens no seu papel, nós não estamos falando de machismo. O que a Bíblia fala, a Bíblia sempre respeitou as mulheres. A cultura daquele tempo é que era machista, mas a Bíblia não é machista. Deus não é machista, Ele tem respeito, tem carinho pelas mulheres, Ele protege as mulheres, Ele honra as mulheres na sua palavra. Então, quando nós falamos do papel do homem, nós não falamos de machismo. Na verdade, a Bíblia não incentiva essas coisas. A mensagem do Senhor não incentiva essas coisas. Esse já é um outro extremo que você não precisa correr. De tanto achar que é o homem que faz aquilo, que é o homem que faz, é o homem que tem que assumir, você ignora a participação abençoadora da vida das mulheres também. Isso aí também já não é o agradável, já não é o ideal, já não é o bíblico. Mas sim, o equilíbrio de você entender o seu lugar, enquanto homem, enquanto responsável, enquanto aquele que assume, enquanto aquele que toma a frente, toma a dianteira e assume seus riscos, suas próprias dívidas e não foge dos problemas. Então, ser homem também é isso. A palavra de Deus dá muitos exemplos de homens honrados, de homens que, como diz o velho adágio popular, honraram as calças que vestiram, por assim dizer. Então, essa é a palavra que eu gostaria de refletir com você. Essa palavra, ela foi um pouco mais dura, mais severa, mas ela vem de uma preocupação espiritual. Ela não é só uma preocupação social, é uma preocupação espiritual, porque a sociedade precisa dos homens, tanto quanto precisa das mulheres, mas o homem não pode fugir do seu papel, fugir da sua responsabilidade. Eu gostaria de encerrar essa palavra, desejar a você uma semana abençoada, pedir que você curta o vídeo, assine o canal e acompanhe a Teia Missionária pelo Brasil, pelo mundo. Nós queremos chegar até você, entre em contato conosco através de contato@teiamissionaria.com.br e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.